E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco, sobre este assunto. Existe uma maldição para quem modifica as Sagradas Escrituras. Você sabia disso? Olha só que coisa séria, né? Existe uma maldição nas Sagradas Escrituras, a perda, da vida eterna para aquele que modifica as Sagradas Escrituras. Olha só que coisa séria, né? Vamos ler aí. Pega as suas Sagradas Escrituras em Apocalipse 22, o versículo 18 e o 19. Olha só que coisa séria, seríssima, né? Isso aí. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim: para todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. Se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que se encontra descritas neste livro. Olha só, que coisa séria. Se alguém acrescentar, lhe serão também acrescentadas as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém retirar, também será retirada a sua parte na árvore da vida e da cidade santa. Olha só que coisa. Então, é um alerta, muito grande para esse mundo de hoje em dia, que banaliza, as Sagradas Escrituras. Tem também um versículo lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 4, versículo 2, que fala também, que não seja acrescentado e nem retirado nada daquilo que foi escrito. Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescente nada e nem tire nada naquilo que foi escrito. Então veja, a Bíblia termina os seus últimos versículos com esta maldição para quem acrescenta e a perda eterna para quem retira algo do que está escrito nesses livros. Olha que coisa séria. E aí, alguém pode dizer, mas foi a Igreja Católica que acrescentou os livros que a gente falou no último vídeo, por exemplo, os livros que são tidos pelos irmãos protestantes como apócrifos. Aí eles dizem, mas foi a Igreja Católica quem acrescentou. Mas veja só que é até uma ignorância, por não conhecer bem a história. Como é que se pode acrescentar algo naquilo que não está definido? Aquilo que não está definido, não tem como você acrescentar e nem retirar, porque não está definido. Então não tem maldição nenhuma. Até o 3º século é historicamente comprovado que não havia uma definição das Sagradas Escrituras. Não havia uma definição das Sagradas Escrituras. Então, no 1º século e no 2º século, estava ainda um grande debate para saber quais livros eram canônicos, eram inspirados pelo Espírito Santo, quais eram os livros que os apóstolos usaram, que passaram para o uso dos seus sucessores e que passou para o uso dos cristãos, até chegar aos nossos dias. Então houve esse intervalo grande, esses séculos, para definirem, para chegarem a uma conclusão de uma lista final, que é a que temos hoje. E isso só vai ser feito lá no final do 4º século. Agora, como eu falei no vídeo de ontem, que eu citei os pais da igreja, do ano 95, São Clemente de Roma, citando esses livros, o pastor de Hermas, citando esses livros no ano 140, Santo Hipólito, citando esses livros, no início do século III. Então você vê que não tinha ainda uma lista definida das Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Nem mesmo, meus irmãos, a Bíblia judaica estava definida no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos. Não existia uma definição ainda do cânon judaico. Só vai ser feito lá por volta do ano 100. Ou seja, olha só que interessante. E por pressão dos cristãos.
aí eles vão organizar e vão finalizar o seu cânon sagrado. E a Bíblia católica só vai ser definida lá no final do quarto século. Só para você ver que até o terceiro século não havia ainda a definição do Antigo Testamento. Então, essa maldição não tem nada a ver com a Igreja Católica, porque só é possível, né, acrescentar ou retirar daquilo que está concluído. Ou seja, né, depois que a Bíblia foi concluída pela Igreja Católica, né, Apostólica Romana, só quem mexeu nela depois, lá no século XVI, foram os protestantes. Então, nesse caso, sem nenhuma sombra de dúvida, a maldição cai sobre eles, porque eles retiraram aqueles livros que a Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, definiu que eram os livros sagrados, que eram os livros utilizados pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que passou para o uso dos cristãos. Então veja, teve um irmão aí protestante que disse assim, não, mas a Igreja Católica foi acrescentando ao longo do tempo. Não, irmão, ela não foi acrescentando ao longo do tempo, porque no primeiro século não havia nada definido. E aquilo que não está definido, não tem como você acrescentar e nem você retirar, porque não tinha definição. Você só pode acrescentar ou retirar daquilo que já está definido. Nesse caso, foram vocês, né, protestantes, que retiraram esses livros, que a gente está discutindo aqui no vídeo de ontem e nesse vídeo. Então foram vocês, protestantes, que, por ódio da igreja, por raiva da igreja, retirou esses livros. Aí, meu amigo, né, a maldição cai sobre essas pessoas, né, sobre quem retirou os livros sagrados das Sagradas Escrituras. Tanto do Antigo Testamento, você vê lá em Deuteronômio 4, versículo 2, pedindo para não acrescentar e nem tirar. Finalzinho da Bíblia, Apocalipse, né, 22, versículo 18 e 19, amaldiçoando quem tira ou quem acrescenta alguma coisa nas Sagradas Escrituras. E no ano 382, tem documentado a lista do cânon católico. Essa mesma que a gente tem hoje. Já no ano 382. Veja, lá saiu uma lista da Bíblia que a gente tem hoje, com os livros que a gente tem hoje. Aí, a partir dali, foram confirmados pelos concílios na sequência. Ou seja, a igreja não acrescentou nada e nem tirou nada, até porque foi a tradição da igreja quem moldou as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Então, as Sagradas Escrituras, nos primeiros séculos, estavam ainda em discernimento. A igreja estava sendo guiada pelo Espírito Santo, como sempre, para moldar as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Então veja muito bem, né, que a maldição cai sobre vocês, né, protestantes, que no século XVI, por criar uma rebelião contra a igreja, rejeitaram esses livros. Veja só que interessante. A Igreja Católica não retirou nada e nem colocou nada, porque não se pode acrescentar ou retirar daquilo que ainda não está definido. Foi, né, a autoridade da igreja, guiada pelo Espírito Santo, quem moldou a Bíblia que a gente tem hoje. Se você crê na autoridade da igreja, aí sim você pode crer firmemente nos evangelhos, sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, se você duvida da autoridade da igreja, se você não crer na infalibilidade da igreja, da autoridade da igreja, aí também você não deve crer também nos evangelhos, porque foram essa autoridade da igreja, essa tradição da igreja que moldou a Bíblia que a gente tem hoje. Como diz, né, Santo Agostinho, que diz assim, ó, eu não creria no evangelho se isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Olha só, né? Eu não creria no evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Olha só que coisa, né? Então quer dizer que as Sagradas Escrituras é um instrumento da Igreja Católica, né, para ser usado, né, em comunhão com a igreja. Fora da igreja, ela se tornou um livro, né, desvalorizado, porque as pessoas não conhecem a sua, né, formação. Acha que ela caiu do céu já com zíper e tudo, né, como se diz. Não, mas houve um grande debate, houve uma grande luta para que essa Bíblia chegasse em nossas mãos. Então, nos primeiros séculos, ela estava ainda sendo formada. Então não tem como acusar a Igreja Católica de
Ela acrescentou. Acrescentou o quê? Acrescentou em quê? Se não tinha nada definido. Como é que você diz que a igreja acrescentou algum livro se não tinha nada definido? Não era a igreja que estava sendo guiada pelo Espírito Santo para definir? Então, como é que ela acrescentou ou ela retirou? Por exemplo, ela rejeitou mais de 70 livros apócrifos. Ah, mas ela retirou da Bíblia? Não, porque não tinha uma Bíblia ainda formada. Então, ela não retirou. Ela, guiada pelo Espírito Santo, apenas disse que esses livros, que aqueles 70 livros não eram inspirados por Deus. Veja, é a autoridade dada por Jesus Cristo. E não acrescentou nada, porque não havia nada definido. Entendeu, meu irmão? Então entenda de uma vez por toda. Só é possível, né, acrescentar ou retirar se a Bíblia já tivesse definida. Mas ela não estava definida. Estava sendo definida pela própria igreja. Quem retirou e quem recai, né, e para quem recai essa maldição, são vocês, os protestantes, infelizmente. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.